Muito boa tarde. E eu começo por agradecer o convite para estar presente nesta edição da LAF, a conversar sobre azulejo, um património com futuro. Mas quando falamos aqui de futuro, que futuro é esse? Que futuro é esse? Portanto, a salvaguarda de uma das artes que mais identifica o património cultural português? Ou o futuro da própria azulejaria e dos caminhos que nestes primeiros 25 anos do século XXI se abrem ao azulejo português? Ou em que medida é que se relaciona com a azulejaria produzida noutros países? Enfim, nas últimas décadas, o azulejo tem sido objeto de uma muito maior atenção e, além do Museu Nacional do Azulejo, existem outros museus. Desculpem, há aqui alguma coisa que não está. Deixem-me só. Ok, pronto. Já percebi, peço desculpa. Já acertei os slides. Com isto, portanto, como eu estava a dizer, nas últimas décadas, o azulejo tem sido objeto de uma muito maior atenção. E, além do Museu Nacional do Azulejo, existem outros museus com coleções de azulejo, um pouco por todo o país. Há municípios que têm investido na criação de rotas culturais sobre a azulejaria. Outros investem na investigação, no inventário, publicando livros. Existe um grupo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa exclusivamente dedicado ao estudo da azulejaria aplicada em Portugal, no contexto da qual têm sido produzidos dissertações de mestrado, de doutoramento. Há outras universidades também e grupos de investigação, como a Vicarte da Nova, que se dedicam aos estudos materiais e à história técnica da arte. Por exemplo, o LNEC também tem tido um papel essencial no avançar do conhecimento e todo este interesse faz com que o conhecimento que hoje temos sobre o azulejo seja muito mais fundamentado e preciso. E que há algumas, que algumas narrativas exploradas anteriormente, de certo modo, tenham sido abandonadas ou pelo menos relegadas para um segundo plano. E estes mais de 5 séculos de história são hoje contados com base em perspectivas atualizadas que todos nós saudamos. A minha formação é em História da Arte e talvez por isso eu vou começar por falar do futuro em termos de salvaguarda. Ora, um dos aspectos que mais distingue a azulejaria portuguesa é a relação que a azulejaria estabelece com a arquitetura. Os azulejos foram concebidos ao longo da história, seja para igrejas, para palácios ou para espaços públicos. Eles foram concebidos para um determinado lugar com o qual dialogam. Ou seja, todos os aspectos são pensados em função desse mesmo espaço e também de outras artes que estejam presentes nesses locais. Ora, o azulejo tem precisamente a capacidade de alterar a arquitetura com as suas cores, com os brilhos, com os cambiantes de luz ao longo do dia e, sobretudo, organiza-se em programas, sejam eles decorativos ou iconográficos, que estão intimamente relacionados com os espaços em que se inscrevem. Ora, se olharmos para esta igreja, que não sei se conhecem, se todos conhecem, a igreja de São Vítor, em Braga, cujos azulejos tiveram uma história conturbada, são assinados por Gabriel del Barco, que foi um pintor de origem espanhola que se estabeleceu em Portugal na segunda metade do século XVII, e estes azulejos remontam, digamos que cerca de 1690, depois foram assentos em 1692. E há
muitos autores, muitos investigadores que atribuem a este Gabriel del Barco o primeiro grande impulso da azulejaria figurativa e dos programas iconográficos em extensão, como é o caso. Aqui em São Vítor, o programa iconográfico da Capela Mor, que se relaciona com a história do próprio São Vítor, a quem a igreja é dedicada, e depois, na nave, temos um conjunto de santos e santas mártires, ou seja, um conjunto de episódios relativos à vida de santos mártires, de santos e santas mártires do norte de Portugal, alguns dos quais foram arcebispos de Braga, portanto, todo este programa na nave. E aqui a ideia geral deste programa seria destacar a relevância do arcebispo de Braga e do bispo, do arcebispado de Braga e do bispo que encomendou os azulejos, Dom Luís de Sousa, cujas armas e, enfim, várias referências familiares se encontram em vários pontos da igreja, quer em azulejo, quer em outros suportes. E o programa tem por base uma obra que é esta que vem aqui, da autoria de Dom Rodrigo da Cunha. E reparem que, portanto, todos os episódios destes mártires, destes arcebispos, são inspirados e contados a partir desta obra da história eclesiástica dos arcebispos de Braga, do Dom Rodrigo da Cunha. E essa indicação é-nos dada, temos uma pista nos próprios azulejos, que é precisamente o que está escrito. Eu não sei se consigo apontar, mas nem vou tentar, para não... acha que sim? Ok, boa. Aqui, vemos aqui, ali embaixo, além de explicar que o que é este episódio, temos também uma referência ao livro que acabámos de ver. Reparem que aqui, mesmo que não estivesse em causa a referência, portanto, esta é a parede do coro alto, mesmo que não estivesse em causa aqui a referência e que acaba por ser a chave do programa iconográfico, reparem como a ligação à arquitetura se torna muito evidente neste óculo, que é o óculo da fachada, que é um óculo simples, sem nada de extraordinário, mas que depois se torna algo totalmente diferente através desta simulação arquitetónica que dignifica e engrandece com o óculo. Ou seja, isto para explicar que o elemento arquitetónico e depois desculpem. Toda esta barra depois de enrolamentos da canto também se articula com tudo e articula-se com a arquitetura e separa os vários episódios. Encontram o mesmo, precisamente, na Igreja da Misericórdia de Évora, que é obra, os azulejos, neste caso, são obra de um dos pintores mais marcantes do Barroco Nacional, António de Oliveira Bernardes, que em 1715, 1716 idealizou e o seu ateliê, a sua oficina, pintou este conjunto que aqui o programa em azulejo é dedicado às obras de misericórdia. Portanto, estamos numa igreja da misericórdia com um programa em azulejo e em pintura representando tanto as obras espirituais como as obras corporais. Mas depois reparem outra vez como é que o azulejo dialoga com todo o espaço e toda a envolvente. Eu não sei se esta tem. Aqui vê-se melhor, apesar da fotografia estar um bocadinho mais escura. Reparem como azulejo e talha... Como azulejo e talha se articulam e estas pilastras em azulejo têm continuidade nas pilastras em talha e as próprias molduras da talha dourada voltam a aparecer e a respeitar os ritmos e são respeitados no azulejo.
O mesmo acontece, por exemplo, nesta obra um pouco mais tardia, em Lolé, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, e reparem mais uma vez a articulação entre a talha e o azulejo, que, respeitando os espaços de cada um, portanto não há propriamente uma invasão muito efetiva, onde começa um, acaba o outro, mas não deixam de se articular. Ou de uma forma, aqui sim, mais intrusiva talvez, ou pelo menos mais articulada, em 1743, uma obra de Nicolau de Freitas, na Igreja da Ordem de Ceira de São Francisco, em Braga, onde de facto o azulejo e a arquitetura se misturam, se completam e se interligam, dialogam, enfim, de uma forma muito eficaz. Ora, poderiam estar a pensar que isto acontece porque estamos em presença de azulejaria figurativa, e esta sim é pensada segundo o tal programa iconográfico e é destinada a um local específico. Mas isto também acontece na azulejaria de padrão. Apesar de estarmos em presença de azulejos que se repetem, ou azulejos que são todos iguais, aparentemente todos iguais, essa configuração altera-se quando eles são aplicados na arquitetura. Aqui estão a ver a Igreja de Marvila, em Santarém. Esta é uma obra chamado Enxaquetado. Tem a data aqui sobre o arco de 1617, e reparem como todas estas linhas diagonais conferem um enorme ritmo a este interior, mas não deixam de, depois de se adaptar e de sublinhar a arquitetura, mas também, portanto, articulam o azulejo com a arquitetura, e tudo isto torna-se uma obra que faz sentido assim. Aqui vemos um outro exemplo de uma cúpula, também uma cúpula fingida, em que até as nervuras são simuladas em azulejo, com elementos que simulam a cantaria, enfim, tudo aqui com padrão do século XVII, portanto estamos um pouco mais à frente, mas encontramos sempre esta lógica e esta preocupação de articulação do azulejo com a arquitetura. Tudo é absolutamente pensado. Reparem, mais um exemplo, e aqui poderia dar imensos exemplos, estaríamos aqui, aliás, seria suficiente estar a mostrar fotografias para verem. É mais fácil o contrário, é encontrar exemplos que não tenham esta articulação. Aqui estamos na Misericórdia de Vila Viçosa, e reparem também todo o púlpito também é contornado, e podemos perceber, ou seja, a azulejaria dá-nos outro tipo de informação, que é, como acontece aqui, quando há obras que são mais tardias do que o azulejo e foram colocadas neste interior posteriormente, que é o caso precisamente deste altar de talha, ou deste elemento de talha, que, ao contrário dos outros que provavelmente já estariam na igreja quando os azulejos foram colocados, este não, e portanto, de certo modo, está em frente, ou interrompe aquilo que é o ritmo habitual do azulejo. Na mesma igreja, só pequenos detalhes para que percebam como é que tudo é pensado e criado para aquele espaço, para aquela coluna, para aquele elemento. Ou, por exemplo, têm aqui, o mesmo acontece, portanto, aqui avançamos um pouco no tempo, já estamos no século XIX e na azulejaria de fachada, que continua a ser azulejaria de padrão, mas que ganha uma vida diferente, mais uma vez, conforme a superfície onde é que é colocada. Aqui, neste caso, o azulejo sai, na segunda metade do século XIX, ou a partir dessa segunda metade do século XIX, o azulejo sai do interior e, de
de certo modo, invade a rua e e torna-se um elemento preponderante nas fachadas de vários locais do país. Eu trouxe este exemplo do Palácio do Raio em Braga, porque é um exemplo muito curioso. Aliás, é uma discussão antiga que tenho com um amigo que tem vindo a estudar a figura de André Soares, no Norte, que é o Eduardo Pires de Oliveira, que discutimos sempre muito, porque ele acha que os azulejos, o palácio já existia, um palácio rococó, desenhado pelo André Soares, e os azulejos foram colocados apenas no século XIX. E, portanto, a discussão é, o Eduardo diz sempre, gostava muito mais, esse palácio era muito mais bonito se não tivesse um único azulejo. Mas, não tendo um azulejo, o azulejo também, entretanto, já faz parte, um pouco como estávamos a conversar há pouco, o azulejo, entretanto, já faz parte da memória deste edifício. Portanto, ele já está, e é difícil conseguirmos imaginar o Palácio do Raio sem estes azulejos. Azulejos esses que aqui têm o padrão, aqui uma reconstituição virtual desse padrão, mas em que, assim, temos 4 azulejos, que na verdade repetidos, portanto, cada um deles, basta-nos um deles rodado para criar um padrão, para criar este padrão, que depois pode ser repetido até ao infinito, mas assim é mais um padrão, assim é o padrão do Palácio do Raio. Portanto, de facto, o azulejo precisa deste contexto para ganhar um outro significado. E depois podemos ver inúmeras fachadas por todo o país. Imagino que se lembrem, hoje já passaram, com certeza, por vários locais, até aqui à volta, com fachadas de azulejo. Umas só de padrão, outras em que o padrão se articula com umas cercaduras ou frisos ou barras, mais uma vez a sublinhar a arquitetura. Aqui exemplos de azulejos de fachada azul e branco, e depois estes azulejos do século XX, provavelmente da fábrica de Carvalhinho, que simulam azulejos do século XVII, mas já com uma outra escala, porque um dos aspectos, por exemplo, que é interessante verificar, e isto acontece sobretudo no norte do país, é que no século XIX os módulos dos padrões tiveram que ser bastante reduzidos, porque uma coisa é termos um interior de uma igreja com uma parede de grandes dimensões e onde são permitidas várias escalas dos desenhos do azulejo. Outra coisa é, por exemplo, nestas fachadas do norte, em que mal conseguimos colocar e perceber um padrão de 2x2. Temos múltiplos exemplos. Aqui um padrão que eu acho particularmente bonito, na Terceira, que é um padrão do norte também, este relevado em tons de cor-de-rosa. Ora, face a todo este património, regressamos, no fundo, à questão inicial e à questão da salvaguarda. Ora, um dos primeiros desafios desta salvaguarda é conhecer e identificar. Nós continuamos hoje a não dispor de um inventário atualizado da azulejaria em Portugal que englobe, bem, eu já não digo a totalidade dos exemplares, porque de facto são muitos, o azulejo está em todo sítio. Conhecemos vários inventários parcelares, muitos deles, publicados em livro, alguns publicados noutros suportes, mas a grande questão que se coloca aqui é que, enfim, eu venho da História da Arte, uma vez mais, a minha formação é História da Arte, e a grande questão que se coloca aqui é que nós temos todas estas publicações, enfim, continuamos a contar como
a grande base, ou a grande bíblia, se quisermos, da azulejaria em Portugal, continuam a ser os inventários de Santos Simões, que apesar de tudo, que terminam no século XVIII, e que hoje já se conhecem vários outros exemplares de azulejo que não estavam elencados nestas obras. Mas a questão é que todas estas publicações são estanques, de alguma maneira. Portanto, estamos a falar de publicações que ficam presas, de algum modo, em si próprias. Ora, hoje temos à nossa disposição, com todas as desvantagens em termos de durabilidade que possam, que temos que perceber, mas a verdade é que temos hoje um conjunto de tecnologia diferente que nos permite contactar, ou seja, fazer com que muitos destes blocos separados possam comunicar entre si. Ora, é precisamente o que o grupo ASE, Rede de Investigação em Azulejo, tem vindo a desenvolver em articulação com o Museu Nacional do Azulejo desde 2010, que é um sistema de referência e indexação de azulejo, que é uma plataforma online que pretende, dentro daquilo que é possível, criar um inventário da azulejaria que ainda permanece in situ. Ainda há muito por fazer, apesar dos muitos registros que já existem. Esta plataforma está disponível online e em livre acesso. Tem, de facto, muitos registros, mas há muito, mas mesmo muito ainda por fazer. E a ideia é precisamente que, por exemplo, se nós tivermos um padrão, temos, como vos mostrei, aquele desenho ou aquela fotografia, aquele padrão ideal da Casa do Raio, do Palácio do Raio, e se formos ao ASE Infinito e pesquisarmos por aquele padrão, percebemos se por acaso ele existe aplicado em algum outro local do país. Podemos fazê-lo através do sistema, que por sua vez também já tem um reconhecimento de imagens, e também podemos fazer upload de uma determinada imagem de um padrão e perceber se por acaso ele existe descrito ou não no sistema. Enfim, é um sistema que de facto está em permanente desenvolvimento, e a ideia é que possa vir a tornar-se cada vez mais um instrumento de estudo e de salvaguarda do azulejo. Ora, um dos aspectos que parece mais significativo por tudo o que acabei de referir em termos de salvaguarda é precisamente, por um lado, tentar manter os azulejos in situ, de modo a que eles continuem a ter o contexto de origem, sempre que possível, obviamente, não é? E quando não há outra hipótese, e por alguma razão última, os azulejos têm que, de facto, ser retirados dos seus locais originais, há um aspecto que todos nós, e isso é uma responsabilidade que nos cabe a todos nós, que é, pelo menos, que os azulejos sejam registados de forma conveniente. É fundamental que isso aconteça para que, no futuro, possamos perceber e possamos estudar e possamos perceber, de facto, qual era o contexto original desses azulejos. Mas eu vou só dar dois exemplos, que são dois exemplos muito distantes no tempo, mas que acabam por ser dois casos felizes. Um é um estudo que eu fiz com dois alunos, a Rafaela Xavier e o Pedro Loureiro, sobre a antiga capela da Quinta da Ramada, em Loures. Isto é, acreditem ou não, isto é a antiga capela da Quinta da Ramada como estava há uns 3 anos, talvez. E a história dos azulejos é muito complexa, eu não vou entrar em grandes detalhes, só queria que percebessem, pronto, que referir que os azulejos foram aplicados, portanto os azulejos foram retirados, temos a construção da capela no século XVI, os azulejos foram aplicados no final do século XVII,
depois foram retirados e foram depois aplicados na Casa de Santa Maria, em Cascais, onde hoje se encontram, em 1918. E foram aplicados, aqui tem uma imagem da Casa de Santa Maria, em Cascais, e depois foram aplicados em diversos locais desta casa, ou seja, eles estavam na nave e na Capela-Mor e foram distribuídos, se quisermos, pelas escadas, pelas escadarias e pela própria capela, agora da Casa de Santa Maria. Portanto, com base em descrições da época, em fotografias da igreja, ainda quando ela existia, portanto, fotografias meados do século XX, eventualmente, são aquelas que vêm aqui a preto e branco, já a igreja estava muito danificada, mas pelo menos temos 2 ou 3 registros que nos ajudaram imenso. Mapas, plantas, fomos, e sobretudo a partir desta obra de descrições da época, como a que vemos aqui, portanto fomos procurando descrições da época, descrições já do tempo da ruína, enfim, fomos reunindo todo este material, comparando, percebendo quais eram as dimensões, enfim, fomos trabalhando tudo isto até chegarmos a um modelo 3D do espaço. A partir deste modelo 3D, juntámos fotografias atuais, portanto, as fotografias dos azulejos que estão na Casa de Santa Maria, fomos colocando aqui, com base nas dimensões que tínhamos e nas imagens a preto e branco, e por fim conseguimos reconstituir a capela obviamente que temos algumas dúvidas sobre alguns aspectos, sobretudo na Capela-Mor, mas conseguimos perceber qual era o programa iconográfico original e, portanto, conseguimos passar disto, de uma ruína total para os azulejos que se conservam e para um estudo e uma proposta de reaplicação dos azulejos na antiga capela. Se tiverem curiosidade, depois na ficha do Quase Infinito também têm uma ligação para o Sketchfab, onde está o modelo 3D que pode ser explorado. Tudo aquilo que é feito no Quase Infinito está sempre em livre acesso e disponível para todos. Um outro segundo exemplo que eu gostava de vos mostrar foi inaugurado no passado Dia Nacional do Azulejo, dia 6 de maio, e a antiga DGPC tinha adquirido em 2023 para o Museu Nacional do Azulejo uma cozinha da autoria do mestre Querubim Lapa, que ele tinha concebido para um apartamento na Rua dos Correieiros, em Lisboa. Ora, nesse ano, que é precisamente o que vêem nestes slides, são as fotografias de 2023, portanto, quando a DGPC adquiriu a cozinha, e ela foi apresentada, creio eu também, num Dia Nacional do Azulejo no museu, mas nessa altura só foi possível mostrar 3 grandes painéis, ou 3 painéis mais significativos da cozinha, e mostrando ao público que este conjunto tinha sido adquirido e estava bem entregue e estava a ser tratado. Ora, mas a ideia já desde essa altura era tentar reconstruir, remontar a cozinha, porque só estes 3 painéis nós conseguimos perceber a mestria, o detalhe, de facto são painéis absolutamente fantásticos e a cozinha é uma coisa que vale mesmo a pena ser vista. E, portanto, a ideia era reconstituir a cozinha. E foi o que aconteceu agora. E porquê é que este é um caso particularmente feliz? Porque, mais uma vez, havia muita documentação. Curiosamente, antes dos azulejos terem sido retirados, tinha sido feito um levantamento 3D, cujo modelo está disponível na exposição para ser explorado. Existia uma maquete que está hoje no Museu de Lisboa e que nos foi emprestada para esta exposição. Havia levantamentos fotográficos, todos eles muito cuidados, e todos estes materiais permitiram, de facto, reconstituir a cozinha. Nós, de facto, trouxemos uma cozinha para dentro do museu. É certo que não era uma cozinha muito, muito grande,
o que nos permitiu, de facto, manter as dimensões e tudo dentro, reconstituir a cozinha e, sobretudo, aquilo que nos interessava mais era recuperar as conexões que tinham sido concebidas por Khrushchev Lapa quando idealizou a cozinha. Ou seja, podemos encontrar neste espaço um conjunto de pares contrastantes, opostos, bem-humorados, alguns mais irónicos, e, como escreveu o crítico José Luís Porfírio, onde por toda a parte se come e se é comido. Em síntese, e para salvaguardar, e para terminar este ponto, é fundamental salvaguardar os azulejos. Aqui têm alguns aspectos da exposição. E aqui têm a cozinha e o modelo 3D e a maquete. Portanto, em síntese, é fundamental salvaguardar os azulejos nos seus locais de origem. E, quando não há outra opção, e quando os azulejos têm necessariamente e infelizmente de ser retirados, a documentação do património deve ser muito cuidadosa. De facto, é preciso documentar. O que me leva, muito rapidamente, ao segundo ponto, que é o ponto do futuro. Quais são os caminhos do azulejo daqui para a frente? Portanto, vimos quais são os caminhos e esta importância da salvaguarda para o passado, mas e o futuro? O azulejo continua a estar ligado à arquitetura como esteve até agora na história? É este o caminho da azulejaria contemporânea? A resposta pode ser sim e não. Muita azulejaria continua, de facto, a ser integrada na arquitetura e a ser pensada para um determinado espaço. Veja-se o caso de Eduardo Neri, logo no início do novo milénio, aqui tão perto, mas novas linguagens, como aliás foi acontecendo sempre, o azulejo foi sempre permeável ao longo da história às novas linguagens que foram aparecendo. Temos aqui a linguagem dos comic books, com Herrô neste edifício do Parque das Nações. Um trabalho muito marcante das arquitetas Catarina e Rita Almada Negreiros, relacionado, entre outros aspectos, com os pixels e com a tecnologia. Ideia essa que também tinha sido explorada na fachada do edifício do Oceanário, não sei se têm em mente, do Oceanário de Lisboa. Na mesma linha, uma obra, uma outra perspectiva da estação sul-sueste. Também nesta linha que joga com a perspectiva, com as ideias da tecnologia e dos pixels, o Pato Mudo do Estúdio Pedrita. Novos locais para o azulejo, o caso do Cacilheiro da Joana Vasconcelos, que procura aqui um espaço inusitado de aplicação da azulejaria. Novamente, as arquitetas Almada Negreiros, com a obra Vai e Vem no Elevador da Bica e aquilo que elas desenvolveram em conjunto com a Viúva Lamego, os chamados azulejos cinéticos, ou depois esta desconstrução daquilo que é um padrão numa fachada também aqui perto, na Avenida da Índia. A linguagem da street art também entra e encontra a azulejaria, por exemplo, nesta obra no Jardim, que é um grande mural no Jardim Boto Machado, através de André Saraiva, a.k.a. Mr. A. E ou a expansão da forma do próprio azulejo, os chamados azulejos 3D, neste projeto da ceramista Maria Ana Vasco Costa. Temos novamente a street art ligada ao Diogo Machado, o Ed Fuhl, ou o Vils, que desenvolveu uma técnica muito própria, inventada por ele, a que designou Embossed Vils, e que isto avançou muito depressa. Que neste primeiro painel foi uma das primeiras experiências, este na Viúva Lamego, e que foi de tal forma marcante que ficou como uma obra e que vale por si própria, mas depois vejam, já não nas outras duas imagens, já não produzidos na Viúva Lamego, produzidos noutro ateliê, os azulejos que se encontram
no aeroporto de Orly. Azulejo de padrão da Bela Silva, também azulejo de repetição, mas com um relevo, com uma linguagem totalmente contemporânea. E, como tinha acontecido com outros, com vários autores da segunda metade do século XX, também o azulejo ganha neste século XXI alguma expressão, ou bastante expressão, como um suporte artístico, um suporte de pintura, um suporte cerâmico, como é o caso de Manuela Pimentel, que traz para o azulejo o seu projeto dos cartazes e dos vários elementos da estatigrafia de cartazes que ela recolhe a partir da rua. Neste caso da Cruella d'Enfer, com a modelação muito na linha da obra de Crubin Lapa e outros. E depois temos novamente a Joana Vasconcelos com o azulejo a revestir volumes, aqui volumes esses com um cariz escultórico, como também, aliás, já tinha acontecido com a obra do Eduardo Neri para o Centro de Saúde de Mértola, na altura com um bocadinho mais controversa. Hoje em dia o azulejo assume aqui uma outra vocação que não é propriamente de revestimento arquitetónico, mas sim de revestimento escultórico, reconfigurando também a transitoriedade dos lugares de aplicação. E, por fim, uma aqui outras obras de Joana Vasconcelos, na mesma linha, aqui recuperando alguns azulejos da Maria Keil do Metro. Mais um exemplo desta escultura arquitetónica, e aqui uma das obras dos últimos anos de Mariana Vaz Costa. Mais uma vez eu tentei trazer alguns exemplos próximos daqui da Cordoaria. O novo edifício do Macam, aqui muito perto, não é? Em que esta ideia da luz e da mudança de luz, desta capacidade refletora do azulejo, é explorada aqui a uma dimensão muito, muito maior, com esta parede vazada, que de facto explora quase ao limite esta ideia de luz, de sombras e da expansão do formato do azulejo. Aliás, de tal modo que em 2024 esta fachada recebeu mesmo um prémio internacional. Portanto, nos seus vários caminhos, de facto, o azulejo tem futuro. A partir dos autores contemporâneos, cuja formação e origens são muito diversificadas. Aliás, como também podemos ver na semana passada, no Dia Nacional do Azulejo, com a exposição de uma parceria, do resultado de uma parceria entre o Museu Nacional do Azulejo e a Magazine, da qual imagino que vão ouvir falar amanhã, e que de facto mostra que o azulejo está vivo, como dizia o Santos Simões, continua vivo e tem muitos caminhos e abrem-se muitos caminhos no futuro. Mas o azulejo do passado também tem caminhos e depende de nós o futuro desses azulejos, no fundo, depende de nós dos caminhos que esses azulejos do passado podem vir a ter no futuro. Tanto em termos de preservação, em termos de salvaguarda, como em termos de documentação. Obrigada a todos. Obrigada. Se tiverem perguntas, questões, alguma questão que possamos conversar sobre estas matérias, claro, estou à disposição. Eu queria fazer uma pergunta relativamente ao futuro do azulejo, que é, basicamente, temos visto também a tecnologia vai mudando, não é? Portanto, portanto, nós começamos a ter também, por exemplo, impressão fotográfica em cima dos azulejos. E depois há pessoas que consideram que aquilo não é azulejo, é uma impressão feita como podia ser noutro material, e outras pessoas defendem, não, a base é o azulejo. Para si, qual é a sua opinião sobre
estas novas formas, vá lá, de trabalhar o azulejo? Eu acho que todas as formas de trabalho do azulejo são válidas. Portanto, é natural que, à medida, se olharmos mais de 5 séculos de história, houve várias mudanças. Houve mudanças técnicas, houve mudanças de linguagens, estéticas, e, portanto, de facto, o azulejo sempre teve a capacidade de se adaptar, de respeitar todas essas novidades e, sobretudo, de incorporar todas essas novidades. Eu creio que as novidades que nós temos hoje, também o azulejo responde a essas novidades. É óbvio que as técnicas atuais não são as mesmas das técnicas tradicionais, não é? Podemos questionar, mas será que daqui a algum tempo não serão consideradas? É daquele tipo de questões que o futuro dirá. Mas eu acho que é sempre um exercício interessante pensarmos que no século XIX basta olharmos, sei lá, para os romances de Camilo Castelo Branco e lembrar-nos que as fachadas que nós hoje valorizamos tanto, que tentamos que, quando há um prédio que é intervencionado, que os azulejos não sejam retirados, eram aquelas fachadas que eram consideradas, nessas obras, azulejos de penico, fachadas como é que se chamava? Eram as fachadas de penico, tinham outro nome também, de brasileiros, porque estavam associadas ao regresso de muitos portugueses que tinham emigrado para o Brasil e que regressavam. E, portanto, tudo isso, quer dizer, nessa altura claramente não eram valorizados, mas hoje nós valorizamos. Aliás, hoje existe uma associação chamada AIAI, Associação para a Defesa, qualquer coisa como para a defesa do azulejo industrial, e que recolhe precisamente o quê? Aqueles azulejos que nós ainda hoje olhamos um bocadinho de lado, os azulejos dos anos 60 e 70, mas que hoje já são raros e que provavelmente daqui a alguns anos também vão ser raros, vão ser ainda mais raros como património. E, portanto, as nossas noções do que é o património, do que é a azulejaria, está sempre em mudança e eu creio que devemos estar abertos para aceitar e para, pelo menos, estar abertos para confrontar estas novas e discutir as novas perspectivas. Eu queria agradecer muito à doutora Rosário Salema de Carvalho, interessante palestra, e lembrar, quando visitei o Museu do Azulejo, em visita guiada, o magnífico painel de Lisboa, que é o Ex Libris, no último piso, e que fiquei fascinado, porque efetivamente vemos ali toda a Lisboa seiscentista, não é? Exatamente. E é uma coisa fabulosa, eu acho que os lisboetas não conhecem e que deveriam lá ir ver, não é? Porque é uma coisa deslumbrante, efetivamente, e o museu dá um grande destaque numa sala apropriada, não é? A esse magnífico painel de uma dimensão gigantesca e que retrata bem a Lisboa, não é? E, portanto, fiquei fascinado. Muito obrigado. Obrigada. Não é por acaso que esse é precisamente o nosso inventário número 1. Que, de facto, é um painel magnífico enquanto azulejo, não é? Mas depois também tem toda a relevância por constituir um documento para a história de Lisboa muito importante. E de facto, toda essa sala superior do Museu do Azulejo é precisamente dedicada a Lisboa, com a vista de Lisboa, o grande panorama de Lisboa, e outros painéis também dedicados a Lisboa, digamos assim. Mais uma vez, esse painel de azulejo, a grande vista de Lisboa, pertenceria a um palácio, e vemos outras obras também dedicadas a Lisboa, que nem sempre foram pensadas para um determinado espaço. Obrigada mais uma vez. E
Espero encontrá-los no Museu do Azulejo.